Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, temos um tópico importante hoje. Sim. Vamos começar e eu vou abrir com uma palavra de oração. Ok. Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir mais uma vez aqui. Pedimos uma bênção sobre essa discussão, pedimos que a atuação do Espírito Santo nos ilumine e faça com que nossas mentes pensem naquilo que Tu queres que nós pensemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, esse assunto às vezes é controverso. Tem sido um assunto controverso desde o começo. Sim, porque temos duas partes no mundo. E as pessoas acham que temos centenas de partidos, mas nós temos apenas dois. Então, você vem da área da educação. Então, isso deve ser algo que tem um impacto na sua vida. Com certeza, esse talvez seja o tópico mais importante. E eu já estive nos dois lados desse argumento. E, bem, teremos que falar sobre isso. E então veremos como tudo isso se junta. Okay. Isso é um problema histórico. E será o problema da culminação do tempo do fim. Sim. Nós falaremos hoje sobre a nova educação. Se fala muito sobre a nova educação. O fato é que a Bíblia diz que não existe nada novo embaixo do sol. E eu acho que eles estão falando sobre uma educação consolidada, que eles chamam de a nova educação, que já foi a velha educação, e que finalmente chegou ao ponto de uma aceitação universal. Ok, sim, e isso também procede do Papa. Ele queria ter esse seminário de reeducação e o encontro, e o Covid-19 postergou isso até outubro. Então, eles tiveram esse encontro virtual. Sim. Bem, temos que falar sobre isso. Eu acredito que esse é um dos tópicos mais importantes nos nossos dias. Esse é o tópico que finalmente determinará o resultado de todas as escolhas. É muito importante que falemos disso. Então, vamos direto ao assunto. Esse é o Vatican News de 15 de outubro de 2020. E o Papa pede um pacto global na educação. Traz em si uma semente de esperança. Eu, é claro que discordo, mas isso é apenas a natureza das coisas. Então vamos ver o porquê nós discordamos. Você pode dizer que você não concorda, mas você precisa justificar quando você diz algo assim. Então o Papa Francisco relançou o Pacto Global sobre Educação na quinta-feira em uma mensagem de vídeo durante um evento virtual na Universidade Pontífica de Lateran. Vamos deixar bem claro, esse é um lugar santo dos jesuítas. De fato. Nesta ocasião, o Papa clamou por uma nova cultura e modelo de desenvolvimento que respeita e protege a dignidade humana, enquanto cria uma interdependência global para trazer comunidades e pessoas juntas para cuidar da nossa casa comum e promover a paz. Essa é uma declaração completa. Contém de tudo, desde comunidades até sua encíclica sobre o meio ambiente, sua encíclica sobre fraternidade e todas essas coisas. A educação, disse o Papa, é destinado a ser transformativo. Em que direção? Deve apresentar uma esperança que pode quebrar o determinismo e o fatalismo do egoísmo do forte. Deve quebrar o conformismo dos fracos e a ideologia dos utópicos como o único caminho a seguir. O Papa apontou que a educação é um antídoto natural para uma cultura individualista que, às vezes,
se degenera em uma verdadeira cultura de egoísmo e primazia da indiferença. Ele tem alguma coisa com o individualismo. Porque a Igreja Católica, durante toda a história, queria conformidade com sua vontade. E qualquer individualista que era um pensador livre era um inimigo da Igreja. E até hoje, eles não mudaram essa postura. Não mesmo. Com isso, é claro, eles se livrariam de todos os pensadores livres. Não haveria Hus, não haveria Martinho Lutero, não haveria John Knox, não haveria Letterman, não haveria Cranmer. Nenhum deles existiria. Não haveria Wesley, não haveria ninguém que pensaria diferente do resto da sociedade. O compromisso de todo o nível de sociedade, diz ele, é necessário para um tipo renovado de educação, que não é tentado a olhar para o outro lado e favorecer graves injustiças sociais, violações de direitos, formas terríveis de pobreza e o desperdício de vidas humanas. Isso é interessante, é a organização mais rica da história da humanidade. Mas não parece se preocupar com esses problemas. E sim, eles têm muitos programas sociais que fazem, mas não saem de seus cofres. Tem que vir de doações de fora. Sim. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Esse é o seu discurso relacionado a essa questão. Consideramos que a educação seja um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a história. A educação é, sobretudo, uma questão de amor e responsabilidade que se transmite ao longo do tempo, de geração em geração. Por conseguinte, a educação apresenta-se como o antídoto natural à cultura individualista, que às vezes degenera num verdadeiro culto do ego e no primado da indiferença. O nosso futuro não pode ser a divisão, o empobrecimento das faculdades de pensamento e imaginação, de escuta, diálogo e compreensão mútua. Nosso futuro não pode ser este. Hoje, temos necessidade de uma renovada estação de comprometimento educativo, que envolva todos os componentes da sociedade. Bem, ele deixou bem claro que a individualidade é seu inimigo. Sim. Em todos os níveis, seja cultural ou não. Em todos os níveis, a individualidade é o inimigo da igreja e o inimigo da comunidade. Então, temos que ser uniformes. Quero dizer, se você pegar as reduções que os jesuítas fizeram na América do Sul, onde eles usaram o trabalho indígena para organizá-los em uma redução, isso se tornou um modelo para o comunismo. Então você tem esse tipo de fruto, desse tipo de pensamento, que todos são iguais. E nada além de miséria total, porque restringe sua liberdade. Então, vamos olhar nessa história e ver de onde tudo isso veio. E por que existe esse choque de pensamento? Aqui tem um artigo interessante que apareceu nos documentos da Universidade do Arizona. E esse documento é sobre Martinho Lutero, que foi um defensor da reforma educacional. Então, Martinho Lutero pediu por uma nova educação. Interessante, não é? Sim, interessante. Então, qual era o problema da velha educação? E vamos deixar bem claro. Quem comandava a velha educação? Correto? A Igreja Católica Romana. Sim. Então, Martinho Lutero defendia uma nova educação. Esse artigo foi escrito em 2017 e diz, em sua busca em ajudar os cristãos a lerem e entenderem as Escrituras por si mesmos, Lutero favoreceu a educação obrigatória para todos,
Seus pontos de vista sobre educação será discutido como parte da série de palestras dos primeiros livros, no dia 11 de abril na Universidade do Arizona. O artigo diz que durante a época em que a escola era frequentemente limitada aos filhos dos mais ricos, Lutero defendeu a educação obrigatória para todos. Sua razão principal era que os cristãos deveriam aprender a ler e a entender as Escrituras por eles mesmos. Essa era a base da sola Escritura, certo? E essa era a razão pela qual ele queria educação obrigatória para todos. E ele queria uma forma de alfabetização. Sim, para que as pessoas pudessem entender as suas Bíblias. E Lutero estava determinado a tirar o controle da escola da Igreja Católica Romana. Então ele tinha um problema com eles, certo? Uma das razões pelas quais Lutero estava se aproximando dos pais nessa cidade é porque ele queria a responsabilidade primária pela educação e que aqueles homens tirassem a educação das mãos dos eclesiásticos na cidade. Agora, todas as escolas naqueles dias eram administradas pela igreja e, historicamente, as universidades do mundo eram todas instituições da igreja. E esse é o documento que ele escreveu para os governantes. Este é o original que está na universidade, que a propósito tem uma cópia e afirma com bastante clareza quais eram suas opiniões sobre a educação. É um documento muito famoso. Essa é uma das frases que Martinho Lutero escreveu aos governadores da época. Meus queridos senhores, se tivermos que gastar grandes somas todos os anos em estradas, armas, pontes, barragens e incontáveis itens semelhantes para garantir a paz temporal e a prosperidade de uma cidade, por que não deveríamos ser muito mais dedicados aos pobres jovens negligenciados? A melhor e maior segurança e força de bem-estar de uma cidade consiste, ao invés disso, em ter muitos sábios capazes, honrados e cidadãos bem-educados. Lutero também adotou uma educação clássica. Então, por que ele queria tudo isso? Para que as pessoas tivessem uma visão ampla e pudessem entender os problemas? Introduzido pela primeira vez durante o Renascimento e que incluía línguas históricas, como hebraico, grego e crença latina. Acreditava que uma educação tão ampla ajudaria nos estudos da Bíblia. Agora, em nossa própria denominação, nós temos certas diretrizes também, as quais, se tivessem sido seguidos ao pé da letra, nos teria abençoado além dos nossos sonhos mais elevados. E foi sugerido que o que era ensinado nas escolas dos profetas também deveria ser a base para a educação. Sim. E lá havia história sagrada. Então, a história é muito importante. Havia música sacra, havia profecia, havia estudo da Bíblia e havia questões práticas como jardinagem, como fazer agricultura sustentando a educação em termos de questões práticas. Essa era a educação que deveria estar lá. Mas, infelizmente, isso não foi o que aconteceu. Aqui tem uma outra publicação que achei muito interessante. E vem de Teach Diligently, Recursos para a Educação Cristã. Também dá as visões de Martinho Lutero sobre reforma educacional. Então, uma nova educação. Reformando as universidades, escreve Lutero. As universidades precisam de uma reforma sã e completa. Lá é praticada uma vida livre. Pouco é ensinado sobre as Escrituras Sagradas ou da fé cristã. O professor pagão cego, Aristóteles, é mais importante que Cristo. Temos uma situação semelhante no mundo Sim. hoje? Com certeza. Sem dúvida. Mas ainda há remanescentes de pessoas aqui e ali que acreditam no que Martinho Lutero disse. Então você tem algumas escolas religiosas que tentam, apesar de uma inundação de educação oposta, para tentar enfrentar. Mas é claro que os currículos são concebidos de forma que, mesmo se você Sim. for
de uma escola particular, você ainda tem que entrar em conformidade com certas normas se quiser continuar sua educação. E para ser reconhecido. Correto. E quando você chegar à educação regular, bem, então você entra nas universidades seculares, que, a propósito, não eram seculares no início. Sim. Mesmo assim, foram iniciados pelo sistema católico romano. Reformando as universidades. Lutero argumentou que as universidades precisavam de reforma porque ele sabia o impacto que eles têm nas futuras gerações. As universidades formam e moldam futuros líderes, incluindo líderes cristãos. E ele diz, para os jovens cristãos e aqueles de nossas classes superiores, com quem pertence o futuro do cristianismo, será ensinado e treinado nas universidades. Na minha opinião, nenhum trabalho mais digno poderia ser feito pelo Papa e pelo Imperador para uma verdadeira reforma das universidades. Por um outro lado, nada poderia ser mais perverso ou servir ao diabo melhor do que universidades não reformadas. Na verdade, ele está dizendo que as universidades servem ao diabo e são perversas. É isso que ele estava dizendo. Eles precisavam de uma reforma. A Bíblia e a educação. Lutero não limitara seus comentários às universidades, pois ele acreditava que a Bíblia deveria ser central para toda a educação. Agora, isso é aceitável no mundo hoje? Não, não mesmo. Certamente não. Lutero sabia da obrigação de parentes cristãos terem que treinar seus filhos na fé, e isso começa na base da educação. Ele escreveu que, acima de tudo, o mais importante e o ensino mais usual em ambas, as universidades e escolas básicas, devem estar preocupadas com as Sagradas Escrituras. Oh, quão imprudente lidamos com os nossos pobres jovens, a quem somos ordenados a treinar e instruir. Mas teremos que dar um relato sério de nossas administrações e explicar o porquê não colocamos a palavra de Deus diante deles. Falhamos em notar a atual angústia lamentável dos jovens. Embora vivam no meio de um mundo cristão, eles desmaiam e morrem na miséria porque não têm o Evangelho, em quem deveríamos treiná-los e exercitá-los todo o tempo. Isso é algo que não existe no mundo hoje. Não. Na verdade, é triste se você parar para pensar, porque depois disso que ele escreveu nos dias da Reforma, Sim. que mesmo existindo universidades, escolas cristãs e tudo mais, elas no final voltaram para o sistema secular. E quem é o responsável? Temos que ver isso. Mais para o final do ensaio de Lutero, nós lemos suas linhas clássicas sobre educação, e seus conselhos seriam necessários para os pais de hoje. Ele escreve, eu não aconselharia a ninguém a mandar seus filhos a um lugar onde as Escrituras Sagradas não estivessem em primeiro lugar. Para onde você mandaria seus filhos, então? Lugar nenhum. Nenhum lugar. Quantos pais mandaram seus filhos cristãos para universidades seculares e os tiveram de volta como ateus e infiéis? Qualquer instituição onde a palavra de Deus não é ensinada regularmente deve falhar. É por isso que observamos o tipo de pessoas que agora é e continuará a estar nas universidades. Temo muito que as universidades sejam um portão bem aberto para o inferno, pois eles não são diligentes em treinar e impressionar as Escrituras Sagradas nos jovens estudantes. A avó da minha esposa chorou muitas lágrimas, porque seus filhos eram todos altamente educados e se tornaram professores nas universidades, mas todos se tornaram ateus. Então, o que Martinho Lutero diz aqui é absolutamente verdade. Bem, eu não me tornei um ateu quando fui à universidade, porque eu já era um. Sim. E por que eu era um ateu? Por causa da educação. Por causa da educação que eu recebi na escola.
E na educação da escola, em particular, a educação que eu recebi em instruções religiosas, através do sistema católico romano. E assegurei-me de ser um ateu, mesmo no momento em que eu cheguei na universidade. Fascinante. Então, o autor desse artigo é Zachary Garris. Deixe-me apenas dizer quem era ele. Ele é um advogado e autor. Ele tem mestrado em divindade pelo Seminário Teológico Reformado Jackson, em Missouri. Um juiz, doutor pela Universidade de Direito em Wayne. É licenciado para pregar na Igreja Presbiteriana da América. E ele ministrou cursos de segundo grau e escolas dominicais sobre história antiga, história da igreja primitiva, história medieval, teologia lógica sistemática da Bíblia, teologia do pacto, apologética e cosmovisão. Então ele é um homem bem educado. E sua conclusão é: estamos testemunhando exatamente aquilo que Lutero advertiu: instituições falidas. A maioria das nossas escolas e universidades tem falhado em treinar estudantes na sabedoria de Cristo. Ao invés disso, eles treinam os estudantes em uma visão progressista e anticristã. E não é exagero dizer que nossas escolas e universidades são responsáveis pelo grande caos moral de nossos dias. Eles abriram as portas do inferno, e somente a graça de Deus pode vencê-los. Esse é um documento bem moderno. Sim. E a conclusão é a mesma que foi alcançada por Martinho Lutero 500 anos atrás. Agora, eu passei por esse treino e educação. É interessante que Martinho Lutero era em prol de educar todas as classes, até meninas, e isso era proibido naqueles dias. E ele mesmo tinha, eu acho que era 3 filhas, uma morreu no nascimento, outra morreu com 13 anos, mas ele defendeu a escola e começou uma escola em Wittenberg, onde meninas podiam estudar. E elas podiam ser educadas, podiam ler e entender essas coisas. Esse era o tipo de educação que o protestantismo trouxe ao mundo. Sim. E o último vestígio dessa educação deve agora ser destruída. Aqui tem outro artigo fascinante. Está no Steemit. A guerra contra os livros para definir aprendizado contra aprendizado é uma estratégia jesuíta. A frase aprendizado contra aprendizado vem do cardeal Thomas Wolsey, dirigindo-se ao Papa sobre os perigos da imprensa para o controle da Igreja. Como você pode dizer que o prelo ou as publicações são perigosas para a Igreja? Em outra palavra, conhecimento verdadeiro é um perigo para a Igreja. O objetivo da Igreja Católica se tornou uma batalha contra os livros. Como Dee e Rayleigh colocou no último capítulo, Guerra contra os Livros, em seu livro Amenidades de Literatura de 1841. Isso também está se referindo à prensa de Gutenberg, que foi desenvolvida bem na época da Reforma. Certamente era o inimigo do papado. Por quê? Porque colocou a palavra de Deus nas mãos das pessoas. E a literatura que acompanhava eram escritos de Martinho Lutero, por exemplo. Era enfatizado nas regras de Inácio de Loyola para os jesuítas. Esse era o pai da ordem dos jesuítas, certo? Mas haviam 3 fundadores, na realidade. Era Inácio de Loyola, ele foi o fundador. Então tinha Peter Faber, que era o alemão, cofundador dos jesuítas. E foi ele, na realidade, que trouxe a filosofia do aprendizado para este grupo ilustre. E então tinha Francisco Xavier. Ele foi o que menos viveu. E Faber foi realmente aquele que dirigiu a filosofia. Mas Inácio de Loyola foi quem teve as visões e criou os exercícios de Loyola. Os exercícios. Então, a grande regra da ordem é fazer o pensamento se conformar com a Igreja Católica.
elaborada em 18 regras específicas, das quais a regra número 13 diz: 13ª, e finalmente, que todos juntos possam ter a mesma mentalidade e em conformidade com a própria igreja. Nada de pensamento individualista. Interessante. Se ela tiver definido qualquer coisa como preto, que parece branco aos nossos olhos, devemos igualmente pronunciá-la como branca. Autógrafo 13º, que em todas as coisas cheguemos à verdade, que não erremos em nada, que devemos sempre sustentar como um princípio fixo, que o que eu vejo branco, creio ser preto. Se a igreja hierárquica assim o define, como sendo. São os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Eu não consigo dizer Santo Inácio, mas aqui eles dizem que ele é o santo deles, de 1541. Inacreditável. Agora, isso é realmente incrível, você não ter nada de pensamentos próprios. Então, desculpe, se você ver alguma coisa que é branca, mas a igreja diz que é preta... Não foi exatamente o que o Papa disse, em outras palavras? Não acabamos de ouvir seu discurso? Se não concordarmos com ele, não há lugar para nós. Não há lugar para nós. Não há lugar para você. Ok. Ele escreve ainda nesse artigo, o covarde Bertrand Russell explica que essa estratégia foi abraçada por Johann Fichte, que declarou que a educação deve visar a destruir o livre-arbítrio e que os psicólogos sociais do futuro terão várias turmas de crianças em idade escolar em que experimentarão diferentes métodos de produzir uma convicção inabalável de que a neve é preta. Tem alguma referência nisso aí? Ao que Loyola disse? Sim. Os réus culpáveis por armarem a aprendizagem contra a aprendizagem e travarem uma guerra aos livros são Inácio de Loyola, Thomas Wolsey, Johann Fichte e Bertrand Russell. Isaac de Israeli merece crédito por lutar contra os jesuítas. E aqui estão as fontes para os documentos. Não se trata de uma conspiração. Isso é um fato histórico. E muitos são os que argumentam e combatem isso porque são parte das instituições que praticam as instruções de Loyola sobre a mente de jovens em nossas universidades. Ora, é verdade que nossas universidades fazem isso? Eu tenho algumas experiências nisso. Estive em uma das maiores universidades em nosso país, onde ensinei. Eu era um ateu e ensinava evolução. E havia um departamento de teologia naquela universidade, mas não podia neutralizar o que os evolucionistas estavam dizendo. E até hoje, se ligarmos o rádio, tem programas nos quais meus ex-colegas estão proclamando as virtudes da evolução, bem como a ignorância e a estupidez daqueles que creem na Bíblia. Eu participei de um encontro interessante certa vez, no qual um dos principais canais do mundo, dos chamados canais ocultos, me informou que as universidades estavam sendo instruídas em ocultismo por esses próprios ocultistas. E estamos falando agora desses seminários de teologia. E se frequentarmos essas faculdades de teologia atualmente, nós lemos e aprendemos o que todos os homens doutos dizem acerca da religião. E Karl Barth se torna mais importante que a palavra de Deus. Na maioria dos seminários, não há um estudo real da palavra de Deus. Ninguém sai daquelas universidades sabendo do que se trata o livro de Daniel. Os reformadores sabiam, mas os supostos seminaristas dos reformadores não ensinam isso, não têm ideia do que se trata o livro de Apocalipse, ou o que o Apocalipse 13 trata.
Deveríamos ao menos saber o que os reformadores ensinavam. Mas não, aprendem o que disseram os pagãos, e isso se torna a norma. Bem, em uma certa época, eu fiquei persuadido de que deveria fazer faculdade de teologia, porque parece que existe uma mentalidade que, se você não tem faculdade de teologia, é melhor evitar questões teológicas. Sim. Você já passou por isso? Sim. Sim. E muitas vezes fui confrontado com esse tipo de pensamento. Para mim, isso soou como se, quando eu fui confrontado com isso, quase como se eu estivesse ouvindo os fariseus dizendo: Sim, quem como é esse sabe homem? esse letras, não as tendo aprendido. Então condenaram os discípulos, condenaram João, condenaram o próprio Jesus, não foi? Então, num dado momento, decidi que iria contrariar esses intelectuais em suas faculdades e universidades e me formar em teologia. E fui para a universidade onde eu ensinava na época. E fui para o seminário teológico, que era protestante. E disse: quero me matricular no curso de teologia. O que eu devo fazer? Naquela época, eu era professor, sabe? Eu tinha PhD em ciências. E o Senhor me disse: bem, isso é muito fascinante, sabe? Você já tem tantos títulos que o que precisa fazer é lhe dar um curso preparatório para você passar por uma prova e vai direto ao mestrado e depois a uma tese doutoral. Eu disse: bem, maravilhoso, vamos fazer isso. Ele me disse: você pode iniciar a tese imediatamente, se desejar. Tem algum assunto em mente? Então pensei comigo mesmo: como que eu vou falar isso? Então disse: posso fazer uma tese sobre o Gênesis versus o pensamento científico moderno. Ele quase teve um ataque cardíaco. Disse: não. Isso não vai dar certo, porque nós não nos alinhamos com nada que seja contrário ao paradigma da evolução. Então eu disse: uma tese onde se compara de maneira construtiva a história das Escrituras com o conhecimento científico atual. E mesmo que sustente algumas das questões das Escrituras, isso não seria satisfatório? E ele disse: claro que não. Nós não nos faremos de bobos aqui. Então eu disse: ok, está bem, deixemos esse tema para lá. Nessa época eu estava muito interessado nos movimentos da nova era e em todas as filosofias dos autoproclamados messias, das aparições daqueles messias que eram todas contrárias às Escrituras. Então eu sugeri que a tese fosse sobre os critérios bíblicos para o Messias bíblico versus os Messias no mundo afora, que era um campo muito amplo. E ele olhou para mim com esse olhar apático e disse: a qual Messias bíblico você está se referindo? Ora, ele é um protestante. É um teólogo que está falando, não é? E eu olhei para ele e perguntei: tem mais de um? E ele disse: claro que sim, a Bíblia está cheia de alegorias. Todo mundo é um Messias ou um Messias em potencial. Então eu disse: está bem, vou pensar nisso. E deixei para lá, percebendo que os argumentos não estavam chegando a lugar algum. E voltei ao meu escritório e disse a mim mesmo: sabe, se é essa a educação que os teólogos têm, então bom proveito para eles. Eu me satisfaço com o meu conhecimento científico e o que mais puder coletar dos escritos da palavra de Deus. Amém. E isso é o que importa. Mas foi até aí que chegou. A propósito, é claro,
Eu realmente sou formado em teologia. Na verdade você tem um título de doutor honoris causa. Verdade, mas isso é outra história, não vamos entrar nisso. Então, os réus culpáveis são Inácio de Loyola, Thomas Wolsey, Johann Fichte e Bertrand Russell. Isso é interessante. Mas vamos entrar em nossos tempos modernos. Já comparamos qual foi o conflito antigo na educação. Isso aqui é nosso ilustre presidente da França, que obviamente tem educação jesuíta, não é? Sim. E ele é um amigo do Papa. Do Papa? Muito bom amigo. Dele. Esta é a Catholic Family. França avança para banir o ensino domiciliar em 2021. Ora, o que tem no homeschooling que o torna tão indesejável? É o fato de que as pessoas podem educar seus filhos em maneira que podem ser contrária aos desejos de alguns desses ilustres cavalheiros, não é? Sim, quando o conteúdo escolar ensina algo, então os pais ou o professor particular podem corrigir e dizer, ok, isso é o que foi ensinado, mas isso é a verdade. Ou, aqui temos uma alternativa. Então, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou na sexta-feira de manhã que pretende declarar ilegal o homeschooling para todas as crianças, exceto para as crianças com problema de saúde e que justificaria este afastamento da escola. Ele também pretende avançar o controle sobre escolas independentes particulares que não recebem dinheiro público. Isso é interessante. Se você recebe dinheiro público, está sujeito ao governo e tem que se certificar de que tal grade curricular seja ensinada. Qualquer um que tenha essa mentalidade própria precisa ser restringido, não é? Especialmente por meio de inspeções na grade curricular ensinada ali, ao implementar mais severamente uma lei recente que requer que tais escolas ensinem um grupo comum, definido por uma autoridade superior em educação. Não foi o Papa que pediu uma nova educação? Ele é uma autoridade superior? Será que as subautoridades deverão estar em harmonia com a autoridade superior? Sabe, Lutero também tinha esse mesmo tipo de fala. Mas a direção para onde nós estamos indo com isso, nós vemos muito claramente. Já veremos. Ele disse, a escola é o crisol republicano. É o que nos possibilita proteger totalmente nossas crianças de qualquer sinal religioso da religião. Então essa é a diferença. Aí está a diferença. Isso é fascinante. Ele é contrário a qual religião? Bem, parece que todas as religiões. Mas por que não lançar todas elas no crisol, quando na verdade ele só é contra uma delas em especial, não é? É na verdade o cerne do espaço do secularismo, e é nesse lugar que formamos consciência para que as crianças se tornem cidadãos racionais, capazes de determinar suas próprias vidas. A escola é, portanto, nosso tesouro coletivo. É o que nos permite, em nossa sociedade, edificar essas coisas comuns que é a República. Martinho Lutero nos advertiu exatamente contra isso. Quando as Escrituras forem postas de lado, isso será o resultado. E aqui formarão as mentes a fim de que a neve seja preta. Sim, e esse é um discurso que ele fez depois daqueles ataques radicais islâmicos na França. Mas como nós acabamos de ler agora, isso se aplica a todas as religiões, porque a França é um país secular. Um Estado secular. Macron disse muito claramente que a escola da República visa a proteger as crianças da religião. Ele acrescentou, essa é, sem dúvida, uma das leis mais radicais desde 1882 e aqueles que garantem a coeducação escolar entre meninos e meninas em 1969. A partir do início do ano letivo de 2021, a instrução escolar será obrigatória a partir do 3º ano de idade. Isso remove completamente a influência dos pais. Completamente.
O ensino domiciliar será estritamente limitado, especialmente a casos de saúde. Portanto, estamos mudando nosso paradigma, e isso é vital. Nessa mesma linha, ele disse, a República foi edificada em torno da escola, que treina mais do que indivíduos. Ela educa cidadãos, molda mentes livres. É por isso que estou convencido de que a República vai resistir, por meio das escolas, àqueles que querem combatê-la ou dividi-la, e é por meio das escolas que vamos permitir que todos os nossos filhos tenham acesso a conhecimento, cultura e propensão cívica republicana, tornando-se assim plenos cidadãos e cidadãs. Em outras palavras, sua mente deve estar propensa aos meios que o governo deseja que seja formada, os quais, por sua vez, são decididos por uma autoridade superior que se assenta em Roma. Sim, então isso soa como se fosse ser secular, mas Roma abarca o secularismo. Ora, é muito útil usar uma religião radical para finalmente se livrar de toda religião. Sim. E remover os direitos dos pais de incutir normas e valores nas mentes de seus filhos. Aqui temos uma lista de alguns países onde os ensinos domiciliar já é ilegal. E dá para ver que é uma lista bem longa. Alemanha, Grécia, Hungria, Montenegro, Holanda, Armênia, Azerbaijão, Geórgia. A lista é muito longa, não temos que ler todos. E esses são apenas alguns deles. Inclui países islâmicos como Turquia, Alemanha é protestante. Protestante? Cristã? Países católicos. Então, se eles despejassem todas as religiões ali, seria muito útil. Ora, este livro, Rulers of Evil, é um livro que todos deveríamos ler em algum momento. É bem interessante. Nesse livro, Regentes do Mal, ele fala sobre o poder da ordem dos jesuítas e que eles são o pináculo daqueles que regram as sociedades nesses dias. Referindo-se aos jesuítas, ele escreve: sua cabeça seria um general superior. Nas constituições que Inácio estava escrevendo, o general superior seria obedecido e reverenciado a qualquer momento como alguém que detém o lugar de Cristo, nosso Senhor. A frase detém o lugar de Cristo significa que o general supremo partilha com o Papa, em um nível não percebido pelo público geral, o título divino de Vigário de Cristo, reivindicado pela primeira vez por Gelácios I, no dia 13 de maio de 495. As constituições completas de Loyola repetiria 500 vezes que devemos ver Cristo na pessoa do general superior. É assim que eles funcionam e devemos obedecer completamente. E temos o juramento jesuíta também aqui. Só a título de curiosidade, os jesuítas deveriam se tornar os doutores da Europa. Ok. Sim, eles também realizaram o Concílio de Trento, bem como o do Vaticano II. É? Ora, o do Vaticano II, superficialmente, parecia ser o contrário do Concílio de Trento. Na realidade, era exatamente a mesma coisa, só que muito engenhosamente planejado. A maior parte dos 18 anos de tempo de vida no Concílio de Trento consistiu em 2 intermissões, abrangendo 4 e 10 anos cada. No início da segunda intermissão, Inácio fundou uma faculdade especial em Roma para jesuítas de fala alemã, chamada Germanicum. Interessante. 3 anos depois, a Paz de Augsburgo estabeleceu o princípio Cuius regio eus religios. De quem é a religião? Dele é a religião. Em outras palavras, se você está em uma área em particular, você é protestante. Se estiver em outra área, então você é católico, certo? A Paz de Augsburgo foi uma descoberta jesuíta valiosa. Agora podiam levar populações inteiras a Roma, simplesmente conquistando a simpatia de uns poucos príncipes.
Se você pega o príncipe, então você tem vivendo a naquela todos. área se enquadra no que o príncipe acredita. Porque as pessoas naqueles dias não tinham permissão de pensar por si mesmas. O príncipe iria pensar por elas, e o príncipe estava sujeito à igreja. Os frutos dos Germanicums foram tão bem-sucedidos que quando o Concílio de Trento foi finalmente suspenso em 4 de dezembro de 1563, seus decretos e canones não consentiram nada aos reformadores protestantes. De fato, sob a orientação espiritual do general superior Diego Lainez, Inácio havia falecido em 1556. O concílio negou cada doutrina protestante ponto por ponto. É aí onde começa a guerra. Logo fica interessante, meu caro irmão, porque diz, era inevitável, isso está na página 65, era inevitável que o Concílio de Trento estabeleceria os jesuítas como os doutores da Europa, com dinheiro de royalties e do comércio e nem sequer um centavo da igreja. Sim. Eles obtinham tudo da sociedade e é o modo como eles trabalham até hoje. Essa rica organização, que nada em tesouros e ouro além de nossa imaginação, está sempre falando sobre os pobres. Toda hora. Mas explora os pobres a fim de, supostamente, ajudá-los. A sociedade edificou um sistema amplo de escola e faculdades. Não se cobrava mensalidade, mas cada estudante em potencial era inteiramente testado para ver se ele tinha aptidões que a sociedade poderia usar. Com a fundação da primeira escola jesuíta em Coimbra, Portugal, pela irmã mais nova do imperador, Caterina, e se refere ao interesse romântico de Inácio de Loyola nessa realeza em particular. A principal ocupação jesuíta se tornou o ensino. Até 1556, 3/4 da membresia da sociedade estava dedicada em 46 faculdades jesuítas e aprendizagem contra a aprendizagem, para doutrinar mentes com a aprendizagem de humanismo iluminado, em contraste com a aprendizagem das Escrituras. É por isso que Martinho Lutero fez os discursos que fez. E por que ele disse que as universidades e escolas eram esgotos? Sim, e que eles deveriam reformar o sistema educacional. Essa rede se expandiria até 1749 a 669 faculdades, 176 seminários, 61 casas de estudo e 24 universidades parcial ou integralmente sobre a orientação jesuíta. E agora, a triste frase. Muitas famílias protestantes enviavam seus filhos a escolas jesuítas. A despeito do alerta inicial de Martinho Lutero, em um apelo às classes governantes que acabamos de ler, que a menos que treinem diligentemente e impressione as escrituras sobre os jovens alunos, as escolas certamente estarão ampliando os portões do inferno. A grade curricular jesuíta, ou Ratio Studiorum, métodos de estudo, concedeu às escrituras uma significativa desatenção. As escrituras não eram mencionadas. Na verdade, onde eu ensinei, quando se mencionava as escrituras, era somente a título de ridicularizá-las. E é o que acontece em nossas universidades. E eu estava em uma universidade protestante, não era católica. Será que as pessoas formadas, que foram instruídas em instituições jesuítas, nossos cavalheiros doutos que estudaram nesses esgotos de racionalismo e igualdade social, como é que suas mentes podem chegar a se apropriar da veracidade das Escrituras? Foram tão envenenados pelo que aprenderam que isso os desqualifica de estar no púlpito, em muitos casos. A menos, é claro, que eles tenham tido uma transformação completa.
Logo, ele tem algo muito interessante a dizer. A grade curricular das faculdades jesuítas veio a ser adotada em grande parte como base da grade curricular nas faculdades europeias como um todo. Escreveu o Dr. James J. Walsh, reitor da Faculdade Médica da Universidade de Fordham. Além disso, de acordo com o Dr. Walsh, abre aspas, isso está na página 66, os pais fundadores de nossa República Americana, ou seja, os grupos de homens que se redigiram e ensinaram a Declaração de Independência, que foram os líderes da Revolução Americana e que formularam as constituições dos Estados Unidos, foram, na maioria deles, educados nas faculdades coloniais ou em faculdades correspondentes no exterior, que seguiam quase que exatamente o Ratio Studiorum jesuíta. Esse fato tem sido amplamente ignorado na história da educação americana. Vinculados no Ratio Studiorum, continua ele, há elementos de entretenimento, de produção teatral, composição, retórica e eloquência. Posso acrescentar o debate a isso. Esses recursos se entrelaçavam com os exercícios espirituais para intensificar a experimentação da doutrina católica acima das escrituras e do protestantismo. Então isso significa que os exercícios espirituais de Loyola foram implementados nessas áreas diversas. Sem que as pessoas nem percebessem. Eles resultaram em um gênero de peças teatrais que ganharam notoriedade como teatro jesuíta. Agora, continua e vai ficando bem interessante. O primeiro drama jesuíta foi apresentado em Viena em 1555. Dá para ver, foi na época da Reforma. Sim, isso é uma contra-reforma. Sim, essa é a contra-reforma. Quase 45 anos depois do surgimento de Shakespeare, foi instantaneamente popular e se espalhou rapidamente a outras partes da Europa. Entre 1597 e 1773, mais de 500 de espetáculos teatrais jesuítas foram encenados somente na região inferior do reino. Fascinante. Sim. A peça de Jacob Peterman, Xenodoxus, uma refutação ponto a ponto dos ensinos de Lutero, comprovou o poder do entretenimento para atingir a reforma política. Reforma política através do drama jesuíta. É claro que o teatro jesuíta existe ainda hoje. E está Vivinho da Silva. Esse autodenomina Hollywood, que é, obviamente, a vara da bruxa. E Holly é a madeira da qual ela é feita, que é usada pelas bruxas para lançar feitiços. Ele escreve aqui, e isso é muito interessante, ele escreve aqui na página 67, a Inglaterra certamente produziu o maior roteirista jesuíta de todos, Shakespeare. É? Ninguém pensa nele como roteirista jesuíta, não é? Não. Shakespeare nos ocupa com o processo humano de maneira que marginaliza sutilmente a Bíblia, exatamente de acordo com a missão jesuíta. Os personagens shakespearianos realmente pregam uma religião, mas não é o Evangelho de Jesus Cristo. É a iluminação agnóstica dos ensinos de Médici que Shakespeare prega. As coisas das escolas jesuítas. Não é de surpreender que a tradição secreta do templarismo declara que Shakespeare, pelo menos o escritor de suas peças, como tendo sido um rosacruciano profundamente arraigado nos ensinos de Médici. Vou ler um pouco mais. É uma citação. Os ideais filosóficos promulgados por todas as peças shakespearianas demonstravam distintamente que seu autor era inteiramente familiarizado com certas doutrinas e dogmas peculiares ao rosacrucianismo. De fato,
A profundidade das produções shakespearianas estampa seu criador como um dos Illuminatis das eras. Quem senão um platonista, um cabalista ou um pitagoriano poderia ter escrito A Tempestade, Macbeth, Hamlet ou a tragédia de Cymbeline? Quem senão alguém profundamente versado nos conhecimentos paraceusianos poderia ter concebido os sonhos de uma noite de verão? Esses são alguns dos pensamentos do livro Rulers of Evil. Apenas um outro pensamento: entretenimento também inclui música. Com certeza. Agora, quando falamos sobre uma nova educação, precisamos analisar todos esses pontos. Eles querem agora, em escala universal, trazer essa uniformidade de pensamento. É como diz Macron, vamos vigiar de perto, o que está sendo ensinado e vamos nos ater às mentes jovens. Será que ele mencionou a idade de 3 anos? A partir de 3 anos de idade. A Igreja Católica, por meio dos jesuítas, tem um ditado que diz: dê-nos uma criança até os 8 anos de idade e nós a teremos para sempre. É incrível, não é? Incrível. É um feitiço, é como um feitiço. Eu posso testificar em minha própria vida. Eu era um ateu, mas fui educado como católico. E fui educado em um sistema que eu detestava. E me tornei um ateu por causa do ensino do inferno, pois minha mãe era protestante. Todo mundo sabe da história, eu não vou entrar em detalhe agora. Mas me tornou um ateu. Mas quando as coisas pioraram anos depois, aquilo ao qual retornei foi o catolicismo. Me deu uma criança. E foi somente pelas Escrituras que fui liberto. Que poderia então te libertar disso. Somente pelas Escrituras. E por meio dela veio a luz que pôde dissipar aquelas trevas. Sim, e a partir de 3 anos de idade, essa idade em que eles mal começaram a pensar. Ora, os regentes do mal especulam que deve ter havido um escritor fantasma para Shakespeare. E muito se pergunta quem poderia ser esse. Há algumas teorias de conspiração por aí, mas Shakespeare é um nome pouco apropriado. Ele tem um endereço, mas não tem um endereço. Ele tem uma data de nascimento, mas não tem uma data de nascimento. Ele foi casado, mas não há certidão, não há prova de que o homem jamais tenha existido, a não ser o folclore. E se você pensar hoje, quantas e quantas pessoas escrevem livros sob pseudônimos? Com pseudônimos? Se analisarmos William Shakespeare e analisarmos outro homem conhecido como Francis Bacon, há comparações bem interessantes. Foram contemporâneos, viveram na mesma época, ou eram exatamente a mesma pessoa. Então, analisemos uma comparação da Wikipedia. Francis Bacon, ex-Lord Chancellor, primeiro Visconde St. Alban, QTPC-QC, também conhecido como o Lord Verulam. Foi um filósofo inglês e homem de Estado que serviu como Procurador-Geral e Lord Chanceler da Inglaterra. Suas obras são credenciadas com o desenvolvimento do método científico, que é basicamente a base de todo o ensino universitário atualmente, e permaneceram influentes por toda a revolução científica, de acordo com a Wikipédia. Nasceu em 22 de janeiro de 1561 em York House, Londres, Reino Unido. Morreu em 1626 em Highgate, Londres, Reino Unido. Influenciado pelas Escrituras? Não. Não. Influenciado por Aristóteles, Platão, Nicolau Maquiavel, Roger Bacon e outros. Educação: Trinity College, Universidade de Cambridge, Universidade de Poitiers. Essa gente foi instruída nessas universidades e esse homem era um filósofo, mas baseado em filosofia gnóstica grega. William Shakespeare foi um roteirista inglês.
poeta e ator, amplamente reconhecido como o maior de todos os escritores do idioma inglês e o maior dramaturgo do mundo. É geralmente chamado de poeta nacional da Inglaterra e o bardo de Avon. Nasceu em 1564, esse nasceu em 1561, em Stratford-upon-Avon, morreu em 1616, este aqui em 1626. Há muitos que acreditam que esses rosacrucianos, enraigados nos ensinos de Médici, como já lemos em Rulers of Evil, e conhecedor da Cabala e do gnosticismo, foi um candidato muito provável de ser o escritor fantasma das peças shakespearianas. Mas seja como for, isso é somente especulação. Mas essa é a educação que o mundo aprecia. Então, Martin, temos em nossa comparação o que Martim Lutero disse e o que os jesuítas fizeram com a educação no mundo. O mundo se tornou um mundo de caos, um mundo de violência, e como os autores que estudamos declararam, esgotos do inferno. E agora estão falando de uma nova educação, algo que alinhará todo o mundo num modo particular de pensamento. O individualismo deve ser abandonado. Um paradigma de grupo, coletivo, deve entrar em cena. E para isso, eles cunharam um novo jargão, que se chama solidariedade. Acho que devemos iniciar um segundo episódio no qual trataremos mais a fundo como isso se desenvolverá. Porque essa questão é muito importante. Sim, e está rumando para uma direção. E aonde isso vai levar? Sim, e talvez para alguns de maneira inesperada, mas essa reeducação, como você mencionou, não está presente apenas no ensino, mas no entretenimento e em todos esses campos. Em todas essas questões. Os fundamentos foram postos. Os pilares do protestantismo foram derrubados. Os últimos vestígios do ensino protestante jazem nas ruas, cobertos de sangue. Agora é a hora de trazer uma nova educação que varre todas as religiões. Como vimos, e traz à tona esse ensinamento gnóstico iluminado que está no cerne dos ensino jesuíta. Sim. Temos um Papa jesuíta. Temos um sistema escolar jesuíta no mundo. E o mundo está pronto para uma nova educação. Nós vemos que ambos os lados do espectro político estão também sendo direcionados para o catolicismo. Correto. Mas quer saber? A Bíblia tem um versículo interessante. O Senhor Jesus diz: ai daqueles, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Trata-se de um confronto com o Deus do universo, Sim. que vai culminar nos eventos finais deste planeta e para a humanidade. Essa é a escolha que as pessoas terão que fazer. E vamos tratar disso na parte 2. Oremos. Pai Celeste, nós realmente precisamos de uma nova educação. Mas Salomão disse que não há nada de novo debaixo do sol. E o que se fez, isso se fará. E como Martim Lutero prescreveu uma educação onde a palavra de Deus fosse central, eu também oro para que teu povo também perceba que precisa dar aos seus filhos uma nova educação, com uma ênfase renovada naquelas questões que conduzem à vida eterna. Concede-nos sabedoria, numa época de grande angústia e adversidade.
Que o Deus de toda sabedoria e o Deus de toda verdadeira educação esteja conosco, ao nos aproximar do clímax da história desse mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para inscrever-se no nosso canal, clique aqui. Para receber notificações, clique no sino. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Thank you, and we'll see you again.